Estarei apresentando a vocês PBL, Aprendizagem Baseada em Projetos, com o tema de Geração de Energia Solar. Projeto apresentado à disciplina de Eletromagnetismo, ministrada pelo professor doutor Leandro de Santana Costa, do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade FEITEP, como requisito parcial do sistema de avaliação. Esse trabalho foi desenvolvido com o propósito de demonstrar cada etapa da geração de energia solar, sendo essa altamente renovável e ilimitada, mostrando a união existente entre a eletricidade e o magnetismo, formando assim o eletromagnetismo. Inicialmente, é necessária a detecção da radiação solar, que ao passar pelo sistema fotovoltaico, que é composto de vários componentes eletrônicos, transforma essa captação das ondas solares em energia CC, corrente contínua, e após passar por um regenerador, se transforma em energia CA, corrente alternada, estando assim com uma energia adequada para o uso residencial, comercial e industrial. Atualmente, o consumo de energia elétrica vem aumentando em larga escala, devido à implantação de novas indústrias, criação de centros de lazeres e até mesmo desperdício dos consumidores, fazendo assim com que a geração tenha uma demanda maior. Por conta disso, está crescente a procura por energia renovável, uma vez que a mesma é ilimitada, já que é provida pela natureza e também não afeta diretamente o meio ambiente. Uma dessas energias é a energia solar. Na figura 1 e 2, temos painéis fotovoltaicos. A figura 1 mostra o painel policristalino e a figura 2 o painel monocristalino. Como o nome diz, a figura 1 ela é composta de vários cristais e a figura 2 é apenas um tipo de cristal. O princípio de funcionamento das placas fotovoltaicas é através da captação da luz solar, que ao entrar em contato com os átomos presentes, criam movimentos nos elétrons, gerando assim uma corrente elétrica. Na figura 3 nós temos um detalhamento do funcionamento das placas, aonde a gente tem o silício tipo P, tipo N, contato frontal, contato da base e a junção PN. Na figura 4 temos o inversor fotovoltaico, que é o responsável por transformar a corrente contínua em corrente alternada, ou seja, aquela corrente que foi gerada pelas placas fotovoltaicas através da captação das ondas solares, elas são entregues ao inversor fotovoltaico. E o inversor ele faz o quê? Ele transforma a energia em corrente alternada, deixando ela própria para o uso, deixando adequada para o uso. Na figura 5, nós temos o sistema completo do sistema fotovoltaico. Aqui nós temos a célula fotovoltaica, o painel fotovoltaico, que são as placas, que como mostra no número 1 ali em cima da casa. Temos o inversor fotovoltaico, entregando isso à rede, aonde está sendo utilizado ali nos eletrodomésticos. Como já foi explicado, o processo do sistema fotovoltaico, ele aborda tudo isso que está aqui no desenho, né? E agora vamos falar sobre o eletromagnetismo, que é a interação entre campos elétricos e magnéticos. As equações com variação no tempo são chamadas de equações de Maxwell. A variação no campo magnético em um curto-circuito nos proporciona uma tensão induzida, como mostra a equação 1. Na equação para calcular a força de atração ou repulsão entre duas cargas pontuais, temos a lei de Coulomb, que é representada pela equação 2. Nessa equação, temos que a força é o resultado da constante K, que tem seu valor aproximado de 9 vezes 10 elevado à nona, multiplicado pela carga Q1 e Q2, e inversamente proporcional à distância r elevado ao quadrado. No magnetismo,
após o conceito de força elétrica, começa-se a analisar o campo elétrico gerado por uma carga pontual, que tem relação direta com a lei de Coulomb, pois em carga pontual o campo elétrico é relação entre a força e a carga, como mostra a equação 3. Campo elétrico igual a F dividido por Q0. Existe outra equação que representa o campo elétrico, que demonstra mais ainda a relação do campo elétrico com a força elétrica, pois a sua fórmula é muito parecida com a equação 2. No caso, a equação 4 é outra fórmula do campo elétrico, que é a constante K vezes a carga dividido pelo raio ao quadrado. Dentro das importantes equações do eletromagnetismo, temos a lei de Gauss, que relaciona o fluxo total de um campo elétrico à carga total que está nessa superfície. Fluxo é igual à carga envolvida dividido por ε0. Reescrevendo a equação, temos que o fluxo é igual à integral do campo vezes o cosseno de θ, vezes dA, vezes a carga envolvida dividido por ε0. Aquele campo vezes o cosseno de θ, ele nos indica qual é o fluxo. Por quê? Quanto mais próximo de zero, maior é a passagem de campo, sendo que em 90 graus estaria perpendicular e não teria passagem alguma. Quando se tem definido qual o potencial dentro de um campo elétrico, é possível se obter também o valor do campo, derivando esses potenciais nas coordenadas x, y, z, quando mostra na equação 6. Eu tenho ali o campo, né, igual, como é uma derivação, tem um sinal negativo, e eu tenho a derivação do potencial na direção x, a derivação na direção y e a derivação na direção z, que no caso é i, j e k. Na sequência, temos a densidade de fluxo elétrico, que é uma unidade vetorial e tem relação entre a carga que flui através de uma área, como mostra a equação abaixo, a equação 7. Densidade é igual a carga dividido por 4πr ao quadrado. No caso aqui, nós estamos falando de uma área de uma esfera, né? Carga dividido por 4πr ao quadrado. Continuando as equações relacionadas ao eletromagnetismo, vamos abordar o campo magnético, né? Representado pela letra B, e que traz a relação entre força, carga e velocidade, como mostra na equação 8, B igual a F vezes B, dividido por carga vezes velocidade. Quando se tem um campo magnético com correntes elétricas com alguma simetria, pode-se utilizar a lei de Ampère para se calcular o campo. Essa lei nos traz a integração da área de atuação do campo em relação à corrente, interagindo com o ângulo do vetor do campo magnético, como mostra na equação 9. A integral de B, cosseno de θ ds igual a μ0 vezes a corrente envolvida. Note que aqui nós temos uma diferença. Quando nós falamos de campo elétrico, nós falamos de carga. Quando nós falamos de campo magnético, nós falamos de corrente. Então, para se ter campo elétrico, precisa-se ter carga. Para se ter campo magnético, precisa-se ter corrente. E aqui também temos o cosseno de θ, porque depende do ângulo em que está passando o vetor do campo magnético para poder saber o fluxo desse campo. Quanto mais próximo de zero, maior é o fluxo do campo. Reescrevendo a equação, obtemos que o campo, né, no caso B, é igual a μ0 vezes a corrente dividido por 2πr. Né? A divisão de 2πr é porque está relacionada a uma circunferência. E dentro das equações do campo magnético, temos também a densidade de corrente, que indica a quantidade de corrente elétrica por área do campo, como mostra na equação 10. I igual a integral de J vezes dA. I igual a J vezes A. J é igual a I dividido por A, a corrente dividido pela área. Falando sobre ainda a energia fotovoltaica, ela nos é uma solução inovadora, né? A energia elétrica gerada através do sistema fotovoltaico é uma grande inovação em vários aspectos,
como por exemplo financeira e para o meio ambiente. Conseguir gerar energia usando a luz solar é algo espetacular, pois além de se ter um retorno financeiro de curto a longo prazo, não se prejudica o meio ambiente, como ocorre em outras gerações de energia, como a termoelétrica, agregando assim qualidade de vida. Quando é feito um projeto fotovoltaico, é ideal que se deixe uma margem para a carga elétrica que será usada. Pense em futuras melhorias e até mesmo na necessidade de ampliação do projeto, ou seja, deve ser feito pensando no futuro, para que não se deixe a desejar ao consumidor. Temos como considerações aqui que todo projeto, como todo projeto, esse também foi um grande desafio, né, ao realizá-lo, pois foi necessário compreendermos todo o processo do sistema fotovoltaico. Para isso foi necessário usar todos os conceitos de eletromagnetismo usado em sala de aula, desde o princípio das ondas eletromagnéticas até a conversão da energia de corrente contínua para a corrente alternada. Foram feitas pesquisas complementares em livros e fontes indicadas pela instituição, agregando ainda mais conhecimento sobre o assunto, além de ter sido um diferencial para a formação acadêmica. Esse trabalho vai nos agregar em muito em relação à profissão de um engenheiro eletricista.